pegar por aqui. E aí, rapaziada, beleza? Quem fala é o Wallace novamente. Então, galera, hoje eu quero falar sobre tempo logado no iFood, cara. Enquanto da minha experiência pode ajudar você também, né? Claro que tudo aqui que eu falar é baseado na minha experiência na plataforma, ok? Não quer dizer que o que eu vou falar agora é uma verdade, né? Então, tipo assim, não é a verdade total, mas é a opinião da minha experiência com a plataforma, ok? Então, galera, falando sobre tempo logado no iFood, vocês já perceberam aí que tem um tempo mínimo de 28 horas para você rodar por mês nas últimas 4 semanas no iFood para você ter um score, correto? Então, cara, eu tenho notado, e eu já fiz, depois que então eu fui mandado embora e pude ficar o tempo integral no iFood, eu tenho notado que quanto mais você passa a ficar logado na plataforma, mais demorado fica para tu bater aquela meta. Vou usar um exemplo. Esquerda na rua Felício de Camargo e depois vire à esquerda na Avenida Antônio Marques Figueira. Se o algoritmo ele vê que num dia você fez tipo 16 para quem tem bike, né? Fazer 16 para quem tem bike sabe que é R$100, né? Então, tipo assim, se ele viu que na segunda-feira você fez 16 e foi embora, na terça você fez 16 e foi embora, na quarta você fez 16 e foi embora. Então, pro robozinho do YouTube, a sua meta é 16. E, querendo ou não, ele sabe mais, o robozinho do iFood sabe mais sobre nós do que nós mesmos. Para se falar assim, ele vai perceber que a sua meta é R$100. Então, tipo, na quarta-feira, se você fez a meta rápido, na segunda, terça e quarta, na quinta-feira você já vai ter um pouco mais de dificuldade de fazer os 16. Porque o robozinho do iFood entende que quando você faz 16, que é a meta que boa parte das pessoas fazem, né, que eu conheço, se você fizer muito rápido as 16, ele vai ficar sem você na rua. Então ele passa a não te dar tantas rotas como dava antes. E eu comecei a observar isso quando eu comecei a fazer iFood, porque eu queria bombar logo e pagar a habilitação e tal, isso aqui, né? Então eu comecei a rodar de 8 da manhã até às 3 horas, aí ia pra casa, tirava 1 hora de almoço, e depois eu voltava às 5, e tipo, e ficava até às 10 da noite, então eu tirava só 2 horas de almoço, né? Então, tipo, eu não ia agora, caraca, tô atrapalhado também. Então eu comecei a observar que eu conseguia, mas assim, esquece. Antes disso eu tava fazendo de horário de almoço de 10 da manhã até às 4. Não, era de 11 às 4, isso. E depois de 7 às 10 eu tava conseguindo fazer 16, tá? Aí depois, para poder conseguir a minha habilitação, né, eu pagar a habilitação rápido, eu pensei assim, já que na hora do almoço e da janta eu consigo fazer 16, então se eu trabalhar mais, eu consigo tirar um dinheiro a mais. Aí eu comecei a fazer isso aí o que eu acabei de falar antes. Comecei a rodar de 8 da manhã, e aí eu comecei a fazer mais um pouquinho. E aí logo depois de algum tempo fazendo, eu fui percebendo que eu estava com dificuldade de fazer
a meta que eu tinha estabelecido antes, né? E comecei a fazer 16 só, entendeu? E aí depois começou o tempo de fazer a meta foi aumentando e eu fui vendo a dificuldade. Eu tinha que ficar até 10 horas da noite. Aí já teve dias que eu tive que começar a ficar até 11 horas da noite para poder bater a meta. Aí eu tive uma sacada, vou fazer o teste. Voltei de novo, vou fazer só horário de almoço e de janta. Aí tá. Aí voltei a fazer como? De 11 da manhã até às 4, então daria 5 horas, e de 7 às 10. Então, mano, parecia que eu fazia muito mais dinheiro com menos tempo do que se eu ficasse mais tempo logado na plataforma. Porque o que me deixou a entender é que se você ficar muito tempo logado na plataforma, dá a entender pro robozinho ou pro iFood, melhor dizendo, que você já está na mão do iFood, então ele não precisa mandar tantas entregas assim para você, porque você vai estar sempre disponível. Então, quando tem entregadores que ficam menos tempo na plataforma e ganham mais do que você às vezes, porque o iFood tenta dar mais entregar para ele, para tipo assim, motivar esse entregador a ficar mais tempo, entendeu? Então agora, o que eu faço? Agora, como eu tenho obrigações de manhã, eu passei a fazer... Eu passei a fazer de 2 horas às 5, não, é de 2 horas às 6 e depois fazer de 7 às 10. E eu tô conseguindo fazer um pouquinho menos do que 16, eu tô conseguindo fazer 13, 14 por dia. Então assim, a minha hora de trabalho tá tendo um lucro maior do que o lucro que eu estava tendo antes. E olha que eu não tenho rodado no horário de almoço. Então, tipo assim, tenta fazer esses testes com você também. Porque às vezes você tá se doando muito e não tá tendo resultado, né? E eu comecei a comprovar que quanto menos tempo eu tô dando pro iFood, mais resultados por hora rodados eu tô tendo. Tipo, tinha dias que eu fazia 6,50 por hora, se eu fosse dividir, né? E tem dias que eu tava fazendo 12 por hora. Hoje, a minha média tá sendo 14,80 mais ou menos por hora. Se eu chegar no final assim da noite, né, que eu paro, eu faço lá, vejo lá quantas horas eu fiquei logado e divido pelas horas, né? Então dá mais ou menos agora 14 um pouquinho por hora. Eu faço menos horas e tenho uma qualidade de vida melhor e tenho um resultado melhor do que eu tinha antes, né? Então, tipo, alguém aí também, tipo, já percebeu isso? Se você percebeu isso, você comenta aí embaixo, né? Se você percebeu isso aí, comenta aí embaixo, pra ver se isso aí é só uma paranoia minha ou se também acontece também com você, né? Que às vezes, bom, pelo menos é uma informação que pode ser compartilhada e a gente pode discutir se realmente isso acontece com mais pessoas. Comigo aconteceu isso, né? Eu percebi que estava acontecendo isso. E aí hoje eu trabalho bem menos. Claro, também, né, eu me esforço bem menos porque estou agora de bike, né? E como eu estou pretendendo passar para modal moto, né, vão se mudar muitos planos de muitas coisas, né? Tipo, se a minha meta for com a moto alugada, vai ser uma meta. Se a minha meta for por moto comprada, vai ser bem menos, né? Tem que se analisar isso tudo. Agora vai chegar a minha sina
Mano, odeio rua de paralelepípedo. Pelo amor de Deus. Em 600 metros, vire à esquerda na rua Jeca Tatu. Odeio rua de paralelepípedo. Isso aqui é horrível, cara. Que nem agora, ó, comecei 2 horas. São 2h22 e já tô com 2 entregas. Essa aqui é a segunda, né? Eu tô fazendo a segunda. Né? Eu vou parar antes de 6 horas. Aí volto às 7. Né? E vou ter o mesmo resultado que se eu tivesse muito tempo na rua. Bem, pelo menos assim tem acontecido comigo. Com você pode acontecer diferente, né? Porque cada pessoa pode ter uma experiência diferente com o iFood. Isso é bem comum. Aí você diz aí se isso realmente acontece com você, se você já percebeu isso, se não percebeu. E se você não percebeu ainda, tenta fazer esses testes aí também. Talvez isso realmente aconteça ou não, né? É isso aí, galera. Ficamos aqui com esse vídeo. Até a próxima. Valeu, falou, fui.